Salve aí, turma. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Trazendo aí a número 26 da Henshin. Caramba, tô fazendo esse vídeo aqui no dia que saiu a notícia ali do falecimento do grande, saudoso, magnífico Kenji Oba. Nosso eterno Gaban, detetive espacial. E dentre muitos outros trabalhos que Kenji Oba já realizou, já esteve aqui no Brasil. Também, né, cara? Poxa, foi uma perda assim pra nós, fãs, assim, bem pegado, viu? Nossa. É vida que segue e tal. Mais uma vez falando aí, viveu bastante ali, acredito eu, com muito o que gostava de fazer e serviu de exemplo por muito tempo, ainda serve. E o legado continua aí. E vamos lá, que Deus o tenha, descanse em paz, grande Kenji Oba. Viu? É minha mensagem aí do canal Sensei Otaku Nerd. Pegando aqui então, gente, né, a número 26, eu fico tentando fazer alguns vídeos menores e tal, para ser mais dinâmico, mas a revista ela ajuda muito a dar uma enrolada um pouquinho mais, porque tem mais coisas a se falar, né? Então depois da vinheta eu vou mostrar um pouco mais para vocês do conteúdo dessa revista, além da capa, que tem boas novidades aí. Então vamos lá. Olha só que de diferente, já traz duas páginas ali, bicho, fazendo aquele merchan sobre os jogos de Game Boy, né? Tem ali para Dreamcast, PS2, Nintendo, aqui lançamentos do Game Shark também, lembra do Game Shark, pessoal? E aqui mais um pouquinho de Game Boy Advance e tudo mais, cara. Para depois virem aqui, isso aqui eu achei bacana pra caramba, do A Mini Aventura dos Combo Rangers. É umas coisas que a gente via assim também lá no site do Yabu. Evolução do Pikachu, Raichu. Nome do irmão de Goku, Raditz. Evolução de Kabuterimon, Atlo Kabuterimon. Capital da Argentina, Birigui. Que zoeira demais, né? No editorial aqui do Del Greco, já é Natal, Papai Noel em breve estará chegando às nossas casas, trazendo não só os presentes, mas principalmente muita alegria para todos. Não vou mentir, eu adoro Natal. Adoro assistir aos mesmos especiais natalinos todo santo ano, sejam animes ou episódios de séries live action clássicas, ou ainda filmes ou aquelas animações feitas com a técnica stop motion, como Rudolph a Rena do Nariz Vermelho, que cara, eu não lembro quantas vezes que eu já assisti realmente essa animação, que bacana demais como especial aí, sempre dá suas caras. Vamos lá. Mas o que chama muito a minha atenção é isso aqui, ó. E num dos últimos vídeos, né, trouxe aí a Henshin, o Koji, né, o grande ator que fez o Damoroboshi de Ultra Seven. Mas nessa aqui eles trazem simplesmente o Susumu Kurobi. Susumu Kurobi, gente, sabe? Aquele... O Ultraman, simplesmente, ali de 1966. O grande ator Susumu Kurobi ali. Falando um pouco sobre o processo dos trabalhos que ocorreram com ele sendo ali o intérprete do grande e inesquecível Hayata. Que muitos depois começaram a falar Ultraman Hayata, mas não é bem isso. Ele era o Ultraman. Essa ideia de família Ultra, como o próprio Koji ali do Domorobushi falou, essa ideia da família foi bem ali quando veio o Jack. E aí eles tiveram aquela ideia quando o Ultraman e o Ultra Seven fizeram aquela participação, quando brilha a estrela de Ultra. Quando eles salvam, né, o Ultraman e o Jack, essa ideia. Mas então ele era o primeirão Ultraman. O nosso eterno Hayata fala pela primeira vez aos brasileiros com exclusividade para Henshin. Ele nos conta sobre seu mais famoso personagem, sobre sua carreira após o término da série e lembra da época em que Ultraman foi rodado. Gente, lembrando, a revista é de 2001, Ultraman é de 66, 1966. Nós estamos falando ali simplesmente da época que o Ultraman já tinha 35 anos de história. Tá? Ele nasceu no dia 22 de outubro de 1939, o verdadeiro nome de Susumu Kurobi é Takashi Yoshimoto. No Brasil, o veterano ator ficou conhecido como Hayata, o alter ego do primeiro Ultraman. E ali no caso, em 1961, Kurobi começou a sua carreira participando de produções da Toei. Em 1965, ele participou de Ultra Kill, a primeira série de então recém-fundada Tsuburaya Productions. No ano seguinte, em 66, Susumi assumiu o papel que lhe valeria a fama mundial, o patrulheiro Hayata de Ultraman. Poxa, cara, e aí
Algumas perguntas, vou ler aqui elas com toda certeza, com resposta e tudo mais, porque sou muito fã de Ultraman, sou muito fã da família Ultra, então, cara, acho que requer essa resenha aí com muito mais respeito, sem desmerecer nada das demais entrevistas que eu fiz, bem aquela pincelada, e ainda temos outras bacanas também à frente, mas Ultraman Tokusatsu é complicado demais, né? Vamos lá. A máscara de Ultraman era aquela desde o começo? Sim, o design estava definido desde o início. Mas é verdade que aquela primeira máscara usada derretia durante as gravações e por isso era toda deformada? Não era tão bem feita como as máscaras de hoje e ela esquentava bastante mesmo. Não chegava a derreter, mas era bem grosseira. Por isso a máscara mudou no meio da série? Usaram essa máscara ao longo dos primeiros episódios, mas ela foi sendo aprimorada aos poucos. Não havia melhorado muito até a gente terminar. Depois do fim da série, participamos de vários eventos, sessões e fotos e ela foi sendo refinada, resultando na atual, que é bem mais bonita. Você chegou a usar a roupa do Ultraman? Aquela velha coisa, né? Como o próprio Koji também comentou na sua entrevista. Não. Depois da transformação, outra pessoa, geralmente um dublê, entrava em ação. Não houve nenhuma oportunidade para vestir o traje? Não. Como é saber que o personagem que você interpretou se tornou tão conhecido no mundo inteiro até hoje, sendo comparado até ao Super-Homem e ao Batman? Ultraman ficou famoso no resto do mundo bem depois de já ser virado ali um clássico no Japão. A série tem 35 anos, mas ganhou essa fama internacional há uns 20. Fico muito feliz, claro. As entradas de Super-Homem e de Batman no Japão, por exemplo, marcaram a época para as nossas crianças. Saber que o Ultraman fica lado a lado com esses heróis é realmente uma honra. E ele, assim, gente, o ator ele não passa todo aquele entusiasmo nosso de fã, conversando com ele, não. Passa de uma coisa assim, muito do profissional, foi um trabalho realizado ali por ele, que como todos os outros trabalhos, logicamente ele tem marco devido à participação de outros eventos e outras produções também seguintes, mas não passa toda aquela emoção que de repente alguém esperava por estar conversando com o ator. Viu, pessoal? Isso aí aqui é o Renato falando, tá? Mas o Ultraman é muito famoso no Brasil. O que você acha dessa fama? Dava para imaginar que isso pudesse acontecer? Acho que não prevíamos que isso aconteceria. Mas como no Japão o índice de audiência era alto, foram produzidas mais séries do Ultras. Mesmo assim, na época não imaginávamos que atrairia tantos fãs aos longos desses 35 anos. Qual era a participação de Eiji Tsuburaya na produção? Isso aqui é muito legal essa pergunta, né, cara? Porque, afinal de contas, por ser o primeiro Ultraman, teve ele contato direto com o Eiji. Ele era o coordenador de produção. O papel dele era ver o episódio, dizer o que estava ruim e como fazer melhor. Ele faz até uma observação legal aqui nessa página. Então vocês trabalharam juntos? Sim, várias vezes. Ele trabalhava para ator fazendo filmes como Godzilla e tivemos diversas oportunidades de nos encontrar. É claro. E, claro, ele apareceu algumas vezes no estúdio de filmagem de Ultraman. Também trabalhei com Eiji Tsuburaya na Warner Brothers. Participei de um filme ali do Frank Sinatra, olha que legal, gente. E ele foi o diretor de efeitos especiais. O filme se chamava Os Bravos Morrem Lutando. None But the Brave, de 1965. E o que achou da experiência de trabalhar em uma produção norte-americana ao lado de um ícone dos cinemas e da música como Frank Sinatra? A escala de produção americana é incomparavelmente maior do que a japonesa, mas eles me trataram muito bem. E como foi a sua relação com Eiji Tsuburaya durante a produção de Ultraman? Ele foi muito gentil conosco e não opinava muito no trabalho dos atores, mas com a equipe de produção ele era bem rigoroso, essa parte que eu achei muito interessante. Como foi o show feito ao vivo no teatro para fazer um tipo de pré-estreia de Ultraman? Foi em Tóquio, num lugar chamado Suginami Kokkaido, onde encontramos mais de 1000 pessoas. Todo o elenco foi com os uniformes da patrulha científica e havia uma pequena história onde apareciam o Ultraman e alguns monstros. Já faz uns 36 anos isso, sabe? Você vê. O Renshin aqui no caso. O senhor já participou de Kamen Rider? Ouve, eu não sei como é que faz uma pergunta dessa, cara. Eu achei meio estranho, porque sabemos muito bem que ele participou de Kamen Rider e acredito muito que ele também. Essa aqui eu achei a pergunta meio meh. Desculpa, a gente gosta pra caramba, mas essa aqui eu acho que não devia nem ter um ponto de interrogação.
Fiz um vilão da série Black Kamen Rider, que a gente lembra que era quem? O Dr. Kuromatsu. Lembra? A gente é assim, né, pessoal? A galera que acompanha Kamen Rider desde sempre, ele realmente foi um dos vilões ali, humano, aliado aos Gorgons. E ele teve o corpo reconstruído e tudo mais. Ele tem várias participações na série Kamen Rider Black como vilão. E como foi fazer um vilão depois de ser um herói tão famoso? A maioria dos personagens que interpreto hoje são vilões. Recebi muitas cartas de fãs pedindo que Ultraman, um herói que apoia a justiça, não fizesse esse tipo de papel. Mas é divertido pra mim, por isso, se me oferecerem, eu aceito. Tá vendo? Não tem aquela coisa agarrada ao personagem, né? Você ainda tem contato com os outros atores que participaram de Ultraman? Ele tem do Koji Moritsugu. O Koji é justamente o que eu estava comentando aqui, o que fez o Dama Oroboshi. Do Ultraman ele tinha ali o contato com a Hiroko Sakurai, a Fuji, que já teve aqui mostrado também na revista e no canal aqui sobre a entrevista dela. Se não me engano, na número 1 até da Henshin, ou 2. Tem também o Dokumamuchi, no caso o Arashi. Você e o Koji Morisugo participaram do regresso do Ultraman, não? Tá vendo? Tipo assim, não precisava ser tipo de pergunta, né? Isso é coisa chata aqui e tal, né? Mas enfim. Sim, também voltei ao papel do Hayato outra vez quando o Ultraman e outros heróis se reuniram em Ultraman Tarô, mas foi só uma vez. Você nem tem vontade de voltar a encenar Ultraman como fez o Koji Moritsugu com Ultra Seven? Essa é uma ótima pergunta. Agora não tenho tanta resistência a essa ideia. Antes tinha, não queria mais fazer programas para crianças. Afinal de contas, o ator, né, pessoal? Tava trabalhando, querendo pegar ali outros estilos, né, e tudo mais. Há algum episódio em particular da qual você tenha gostado mais? Essa aqui também eu achei bem legal. Tem um dirigido pelo Akiuji Souji, em que a criatura é derrotada pelo Ultraman, mas depois fazem ali um túmulo para ele e as crianças rezam ao redor. É uma cena impressionante. E também a história do monstro U. Ele era branco e a batalha é na neve. Ele perde para o Ultraman e vai desaparecendo no meio da neve. Ali no caso também me marcou bastante. Mas essa cena não foi feita com efeitos especiais? Não, só a luta. Acho que filmamos a cena do monstro sumindo na paisagem na província de Niigata. Então você também não viu o regresso do Ultraman e as outras séries que se seguiram? Não. Mas vi algumas vezes o Ultraman Tiga, em que minha filha aparece. No caso é aquela menina que fez a Rena. Realmente a Rena, a atriz ali, ela é a filha do Susumu Kurobi. O que achou da série do Tiga? Há várias partes criadas com o uso de computação gráfica, é muito bonito, mas tenho a impressão de que falta calor. Na nossa época era tudo feito à mão, o set de filmagem era pobre, mas tinha mais sabor. Cara, isso aí é aquela coisa assim do muito artificial, artesanal, né? O artesanal tem mais suor e lágrimas, eu acredito, assim, tem mais espírito humano. Sem tirar, logicamente, o que veio depois, tá, pessoal? Afinal de contas, eu gosto pra caramba. Mas se a gente vai fazer as devidas comparações, há essas observações a não serem esquecidas. O que você achou da criação da família Ultra? Aí vem aquela ideia. Eu acho um pouco exagerado. Há 28 deles agora. Isso em 2001. Na última versão, no Ultraman Cosmos, faço um guarda. Fui convidado para dar um toque especial e para que os Ultras fãs digam: o Hayata apareceu naquela cena, mas sinceramente eu acho exagero. Quando o senhor participou de Ultraman Zef, foi como Hayata? Não, só dei uma canja para os fãs. Mas no Zef se repete a confusão da cápsula beta com uma colher. Isso aqui é uma piadinha, tá, pessoal? Aqui, ó. Bom, isso também foi uma canja. No passado, Hayata confunde a cápsula beta com uma colher e essa cena ficou famosa. Um dos membros da equipe do Ultraman Zef pediu que eu repetisse, mas não foi como Hayata. E o senhor pensa em fazer o papel de Hayata hoje? É claro que não. Já tenho 62 anos, não posso voltar à juventude. Tudo bem se o Hayata voltar ao espaço, envelhecer e retornar à Terra virando chefe de um instituto de pesquisas ou cientistas, mas não posso mais fazer o Hayata original, o herói. E, cara, dá uma pegada legal, pelo menos pra mim, sobre como é que foi se dada a história do Ultraman no mangá. Né? Pegando ali uma ideia do Ultraman ter ido embora, o Hayata ter ficado e todas aquelas histórias que tem sobre o mangá, não sei se vocês estão acompanhando, bem legal, eu gosto, tá? E o que você acha dos atores que aparecem nas novas séries? Acho que nós 5 éramos melhores, nosso trabalho em equipe era bom. Agora os trajes são mais bem feitos, com capacetes, cintos. Nós usávamos coisas mais simples, foi há 35 anos, não tinha jeito. As crianças podem preferir o que é mais vistoso, mas o primeiro Ultraman teve muito mais impacto, com certeza.
Tanto que essa parte cult não foi bem ali na época, apesar de ter tido muita audiência realmente. Mas foi ganhando essa coisa de status clássico, cult e tal, foi com o tempo. A imagem do Ultraman é usada em vários lugares como funciona o pagamento de direitos autorais. Cara, essa foi ótima pergunta e, bicho, olha a resposta. Não recebemos nada. Eles podem reprisar várias vezes, mas os atores não têm direito. No caso dos Estados Unidos é diferente, porque há união, mas no Japão não há. Declaração de Susumu Kurobe em 2001 para a revista Henshin a respeito da realidade ali de obra e atores e elenco, cara. Saudoso pra caramba. O Natal dos super-heróis aqui, trazendo algumas montagens, algumas ideias sobre vários personagens dos animes ali preparando-se para o Natal. E aqui mostrando a turma de Sakura Card Captor. Ficou bem legal. Aqui da turminha de Saber Marionette J, mas tinha como mostrando lá no do Sakura alguns, né? Umas bolinhas ali de Natal mostrando a galera de Dragon Ball. Aqui a turminha de Saber Marionette J, a galerinha de Pokémon. Essa aqui de Slayer ficou muito bacana. Videogirl Eye. Temos aqui mais Dragon Ball. Galerinha das Guerreiras Mágicas de Heian. Famocona aqui de Papai Noel. Ficou uma gracinha. Aqui eu fiquei na dúvida se não era a Kaiko ali de Tenshimuyo. E aqui, finalmente, Medabots. Começam as aventuras de Ikki e Metabi. Como eu já falei muito, eu vou só lembrar uma coisinha pra vocês aqui em relação ao nome, tá bom? O nome original da série é Medarot, mas quando trazido pela distribuidora canadense Nelvana, foi adaptado para o mercado ocidental com o nome Medabots. Então, mais uma vez ali, parênteses, desculpa herói, mas é aquela coisa, deveria ter vindo até essa ideia na primeira vez que falaram sobre ele na revista, viu? Porque depois a Henshin também veio com Medarot, e aí eu até comentei em algum outro vídeo, que com certeza deve ter sido por causa de algum licenciamento e tal, para ser Medabots. Eu sempre conheci como Medabots. Aqui alguns detalhes a mais dos personagens, a Erika, o Metabi, o Ikki, o Koji, tá? Tem uma coisa legal aqui que mostra que eram mais ou menos, ó, 300 tipos de Medabots, cara, contando aí na história. Tinha aí a gangue dos malucos, uma turminha que pegava no pé do Ikki desde quando ele não tinha. O Senhor Juiz, que eu já falei que aparecia de tudo qualquer lugar. Os Robôs de Borracha, uma organização criminosa. Paper Cat ali da Samantha, cara, forte pra caramba também. Deu uma surrinha no Metabi a primeira vez, o cara. E aqui as medalhas, né? No caso, o Metabi é uma medalha dourada, velho. Que ele tem a Meda Força. E aí é um estilo Super Saiyajin dos robôs. Era divertido. Uma comparação aqui eu achei assim, bem só pra citação mesmo, sobre o duelo de magia, o que Card Captor tem em comum com o bruxo mais famoso do momento. A Henshin descobriu e conta tudo em detalhes, ali pegando, né, gente, algumas ideias em relação ao mundo bruxo de Harry Potter com o mundo da magia de Sakura Card Captor, né? Então, em alguns aqui, eles pegaram, por exemplo, ó, os personagens principais, tanto Sakura quanto o Harry, são crianças normais até o dia em que descobrem terem poderes especiais. Com a Card Captor acontece quando ela abre o livro Clo, coisa que só poderia ser feita por alguém muito poderoso. Já o jovem bruxo descobriu que pertencia ao mundo dos magos em seu aniversário de 11 anos. Aí mostra aqui mais uma vez o Quero de Sakura, aqui o mago Clo, a turminha de Sakura Card Captor, a turminha aqui de Harry Potter, também a grande de Virgens. Mais alguém não gostou do final de Virgens? Eu xinguei demais. Outro fato em comum é que dois usam sua magia para voar. Sakura, através dos poderes da carta alada, voa em seu báculo. Já Harry Potter usa a vassoura para dar passeio pelo ar. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Nome das duas vassouras que o Harry usou nos filmes. Qual foi a primeira? Tá bom? E qual foi a segunda? Beleza? Depois a gente conversa. Vamos que vamos. Mais alguma coisa aqui, mais uma coincidência mais interessante que podemos perceber entre as duas narrativas é na questão dos vilões. Em nenhuma das duas obras existem antagonistas e heróis completos. Sakura não tem nenhum inimigo contra quem lutar. Na primeira fase de suas aventuras, ela enfrenta as cartas Chloe e na segunda temporada aparece Ariel, que parece ser um vilão, mas no fim mostra ser apenas um mago Chloe tentando ajudar a garota a transformar as cartas em cartas Sakuras mais rapidamente. Enquanto que em Harry Potter vemos que o protagonista não chega a ser um herói, pelo menos não na concepção clássica. Ele tem seus defeitos, sente ódio, é vingativo,
E mesmo os antagonistas ali, com exceção de Voldemort, não são totalmente maus. Ah, Bellatrix, tá de sacanagem comigo, né? O professor Snape, por exemplo, tem seus motivos por não gostar muito do Harry, mas aqui, ó, é algo de uma narrativa que se explica do porquê. Muito, assim, bem explicado, tá? Mas mesmo assim, quando o garoto corre perigo, não hesita em ajudá-lo. E o Draco Malfoy, por sua vez, é apenas um menino mimado, mas nem assim Harry deixa de sentir raiva dele. Eu até entendo aqui as ideias, tá? Mas nessa parte aqui, não, bicho. Tinha uns ali que eram ruins mesmo, cara. O negócio era das trevas, era para o tinhoso, sim. No radar de um Dr. Gore bem a caráter, trazendo aí novidades sobre Tornaganda, o filme. Fez grande sucesso quando foi exibido na TV japonesa em 1999. A novidade é que o anime chegará em 2002 às telas dos cinemas, com uma aventura inédita. A história mostra o conflito da humanidade com a era em que vive. Embora não mostre uma solução para tal impasse, o novo filme deixa entrever uma luz de esperança sobre o futuro das pessoas que moram na Terra e das que moram na Lua. Aqui um anime ali inspirado nas aventuras, né, assim, já narradas de Júlio Verne. Pata Pata Hikousen no Boken. Boken aqui vem de aventura, tá? É um anime de fantasia e de aventura baseado em dois romances do Júlio Verne. 20 Mil Léguas Submarinas, e aqui a protagonista é Jen, a filha caçula da família Baxton, que sai à procura de seu irmão mais velho, George. Domésticas sensuais, aqui vem o Hanakuyo Maid, mostrando as protagonistas tarô tendo um contato direto com o mundo das empregadas domésticas, velho, mas tem umas coisinhas que acontecem nesse anime que você racha de rir demais, não tem nem como. É muito engraçado, é pequenininho, é uma comédia bem legal, mas bem aquela coisa cheia de fetiche que o japonês gosta de meninas ali vestidas de empregada, enfermeira e tudo mais. Um Tenshin aí, ó, Tenshinmuyo GXP ou GXP, ali mostrando que era uma nova aventura de Tenshin, mas velho, com um design muito diferente, desenhado por uma outra galera. Tá? Bem falando aqui, ó, o fato é que o traço da nova animação de Tenshinmuyo é completamente diferente do que conhecemos. De qualquer maneira, espera-se que o novo anime seja muito divertido, uma vez que o diretor é ninguém mais, ninguém menos que Shinichi Watanabe, famoso ali pelos Excel Saga e o Punipuni Poeme. O Excel eu conheço pra caramba, então dá pra bater realmente algumas referências ali. E essa aqui eu achei muito legal também, Mangá na Universidade, falando do Daniel HDR, o brasileiro ali, um dos artistas oficiais de mangá de Digimon dos Estados Unidos, foi convidado pelo Consulado Geral do Japão de Porto Alegre para ministrar um curso de quadrinhos japoneses, tá, pessoal? Na Universidade do Vale dos Sinos. Pô, legal pra caramba, viu? Daniel ali tava arrebentando mesmo naquela época, cara. Não sei como é que ele tá hoje, vou até ver se eu consigo mandar mensagem, ver também se ele consegue responder, né? Mais aqui do radar Dr. Gore, um outro mangá online lançado pelo pessoal da Sunset Studio, Ninja, The Little Ninja. Aí no caso é um mangá online de babá. Apesar de estar dublado em inglês, a animação e sua história prendem a atenção do internauta. O personagem principal é um garoto que segue matando impiedosamente aqueles que querem machucá-lo. E aos poucos vai se envolvendo em uma grande trama. Mais embaixo, o novo título do Yuji Yamamoto, o criador do mangá Gekiga ali, ó, o que seria os quadrinhos para adultos, ali, criador do mangá Gekiga nacional sob o ano do tigre, já está trabalhando um novo título com previsão de lançamento para 2002. O nome é Venshine Yashiro e se passa na cidade de Curitiba. O protagonista da história é um fotógrafo que se envolve em um crime e terá a sua vida virada de ponta cabeça, mas aí um quadrinho nacional. O novo trabalho de Mamoru Oshii, o Mamoru Oshii aqui, pessoal, tá? Do Minipolis Car, é o novo trabalho dele, o mesmo diretor de Ghost in the Shell. Final Fantasy ao vivo, a Square anunciou que está preparando um concerto para o início de 2002. Durante o show serão tocadas músicas de trilhas sonoras de games da série Final Fantasy. O evento se chamará Music from Final Fantasy e vai rolar no Tokyo International Forum. Também será lançado um CD com as canções que foram tocadas no concerto. Eu gosto muito, cara, mas eu sou muito vidrado nas de Final Fantasy VII e do 8 também, cara, que é muito bacana. Tem o Libere Fatale, bicho, muito bonito, recomendo. E Kaze no Yojimbo, esse anime é inspirado no famoso filme de Yojimbo, de Akira Kurosawa, em um vilarejo chamado aqui Kimojuku, na divisa entre duas facções em conflito, um jovem chamado Joji Kodama começa suas aventuras. Não vi, não acompanhei, esse aqui também não vi, pessoal. Essa aqui foi uma novidade daquelas. Eliana ganha revista oficial e vira heroína de mangá e anime. Meu filho, a bichinha tava também detonando fora lá do programa Eliana e Alegria, né?
E ela tinha sido lançada ali nessas revistas, onde tem ali falando sobre notícias dela, ademais, mas dentro também tinha umas aventuras dela em mangá. E, gente, simplesmente desenhada ali pelo Fábio, Combo Ranger e Abu. E a equipe que, como de costume, capricharam na arte e na eletrizante aventura de mais uma nova heroína do pedaço. Aqui, pessoal, né, um lançamento JBC. Então, o JBC também estava ali, né, logicamente, fazendo seus mimos para os seus lançamentos. Nada de errado. A cara da voz, vou matar todos vocês. Conheçam o Elton Lima, o verdadeiro Majin Buu, mas muito cuidado, senão ele te pega. Bicho, camarada aqui, experiente pra caramba, ele fez muitas vozes ali, ó. Ele fez as vozes de Majin Buu, da Poké Agenda, do Professor Carvalho, do Fausto de CB Marionette e Hajime Saito. Lembra do Saito lá de Samurai X, Rurouni Kenshin? Contando aqui um pouco como é que foi viver esses personagens. E também quando ele dirigiu ali na fase do Dragon Ball, que ele dirigiu a dublagem de Dragon Ball Z nessa fase. Então tá ali, ó, quais foram os personagens que você fez em anime, ele já cita justamente os aqui que eu já falei pra vocês, e ele também teve um desenho chamado Autopista, que ele dublou o Sniper. Você tem problemas para dirigir, teve problemas para dirigir a saga de Cell? Aí ele teve sim, até diga que, ó, diga que todos os erros que existiram nessa fase são culpa minha. Acontece que te avisam que você vai fazer de uma hora para outra e aí não há tempo para fazer uma pesquisa. Acabei tendo problemas com os nomes de Videl, por exemplo, um fã-clube dizia que era Videl, o outro falava que era Videl, olha pra você ver, né? O Mr. Satan, ele foi chamado de Senhor Satan num período, enquanto o outro era Mr. Satan, então, cara, teve algumas discrepâncias, né, durante o trabalho. Qual das 3 fases de Majin Buu foi mais difícil de ser dublado? Eu achei isso legal e falou que com certeza foi a primeira, porque a voz dele era mais grave e tinha que fazer aquelas vozes mais agudas e dar aqueles gritinhos do Majin Buu. Você lembra? Não. Mas o camarada é muito bacana, muito profissional também, muito trabalho legal e respeitado. Agora, quando ele fazia o Saito, a voz encaixava como uma lua, cara, ficou muito legal. Pena que o corintiano é brincadeira, hein? Love Hina, muita comédia e romance em um grande sucesso do Japão. Mais uma vez aqui, a Henshin também falando coisa muito boa de Love Hina, que aqui traz a Otohime, que quando eu tinha comentado num outro vídeo que eu fiz sobre Love Hina, da revista, acho que foi Anime Do, Anime X, tava também Love Hina, sucessaço dessa galera, velho. Tinha a Otohime pra vocês entenderem um pouco do papel dela mais pra frente, cara, ela embola o meio de campo do enredo principal, tá? E aqui mostrando as meninas, a Mitsune Kono, a Shinobu, a Naruzegawa, que é essa aqui, ó, tá vendo? O Keitaro Urashima, Kaola Sul, aqui Kaola, perdão, e a Oyama Motoko. Essa aqui adorava bater no Keitaro. E a Sulu adorava fazer uns mecha pra sair explodindo o Keitaro. Ela fazia alguns mecha de tartaruga, tinha uma tartaruga e a Motoko morria de medo de tartaruga. Excelente anime, bicho, com toda certeza, viu? E fechando, olha que interessante, não teve aqui nessa ficha de cavaleiros. Lembrando, só voltando aqui, ó, a 26, né? Então 25, 26. Naquela teve alguns de cavaleiros, mas nessa aqui, ó, nós temos já as perguntas, né? Ou ali as respostas que a Kali tem das várias cartas que chegaram lá pelo Reshino Otegami. Ali com correspondência de Pernambuco, Santa Catarina mais uma vez e São Paulo, né? Trazendo um pouco ali também da arte. Da Raquel trazendo de Belfort Roxo ali Sakura. E de Maringá do Paraná o Metabi, cara, que ficou legal pra caramba. Vai encarar? Henshin especial Monstros. Eita, velho, ó o Zero aqui, galera. Tem Majin Buu, né? Tem o Zeton, tem o Godzilla, tem vários inimigos aqui, cara. Aqui o Leizen, pô. Galera fechando, então, a número 26. Tá? Pegou um pouco dessa parte do Tokusatsu com a entrevista do Susumu Kurobi, mais uma vez relembrando aqui, vídeo sendo feito no dia que recebemos a notícia do falecimento do Kenji Oba, o saudoso, e que ele está marcado no coração, pelo menos desse fã aqui, de muitos anos de Tokusatsu e dos trabalhos dele, cara, que ainda continuam aí como legado. Tá? Obrigado por vocês estarem comigo aí hoje em mais um vídeo aqui para o canal. Não tão alegre igual eu costumo ficar, né, bicho, mas vamos que vamos, é assim mesmo, segue o jogo, vida que segue. E bora lá, vamos parar na diversão. Valeu, galera, até a próxima.